Fala aí, galera, beleza? Cara, olha que pergunta espetacular, né? Qual a necessidade de você ter pedal shifts num carro, por exemplo, com câmbio CVT, tendo em vista que quando você pisa no acelerador até o final, né, você vai ter ali um kickdown, o carro vai subir RPM, teoricamente vai andar um pouco mais rápido, né? Enfim, para que existe pedal shift? Vamos bater um papo a respeito, vamos dar uma pincelada sobre os câmbios que existem, né, hoje disponível no mercado brasileiro, pelo menos os principais, tá? E vamos entender essa história aí da borboleta, do pedal shift e principalmente do câmbio CVT. Vamos lá. Bom, primeiro detalhe, tá, pessoal? O câmbio, ele muda muito de uma montadora para outra, tá? Mesmo que ele seja fornecido pela mesma fabricante, mas quando ele chega na montadora, óbvio que ele vai ter uma alteração, até porque existe a calibração daquele motor, daquele câmbio, né, a junção ali em cada montadora. E dentro da montadora também existem variações, tá? Por exemplo, se você pegar um Argo manual, tá? E pegar um Cronos manual, às vezes no Argo ele vai se comportar de um jeito, e no Cronos, que é um pouco mais pesado, vai se comportar de uma outra forma, tá? Então, às vezes, dentro da mesma montadora também existe uma diferença. Isso acontece com todos os câmbios. A gente vai acontecer isso também com o câmbio automático tradicional, com CVT, enfim, com todos eles, tá? O câmbio tradicional, né, o manual tradicional, ele usa uma embreagem onde você, quando pisa ou aciona essa embreagem, né, ele acopla as engrenagens, tá? Então é tudo feito de forma mecânica, digamos assim. Não que os outros não sejam, tá? Só mais para poder ficar didático aqui o vídeo. Então você pisa na embreagem, ela desacopla ali, acopla as engrenagens, aonde você consegue trocar a marcha e andar com esse carro. Existem também os automatizados, tá? Através de robô. O que é isso? Ali no motor tem um robozinho que ele vai fazer o papel da embreagem. Então são os automatizados que a gente costuma falar mais comumente nos vídeos, tá? Por exemplo, EasyTronic, ZA, iMotion, Duologic, enfim, vários carros, né, com câmbios que existem esse motorzinho ali na frente do motor. Então o carro não tem o pedal de embreagem, porém esse robozinho faz esse papel como se você pisasse na embreagem para poder fazer, né, esse acoplamento ali das engrenagens, tá? Normalmente são câmbios que dão muita dor de cabeça, né? Então as pessoas torcem um pouco o nariz na hora de comprar um carro desse. São carros que perdem valor comercial, tá bom? É caro para manter, dá trabalho, enfim. Tem uma galera também que defende a favor, né? Ah, eu tenho um carro aí Duologic há 200 anos e nunca deu problema. Claro, não são todos que vão dar problemas, tá? Mas os que dão problema é ruim, é caro. Eu normalmente não indico carro nenhum com câmbio automatizado através do robô, tá bom? Existem outros câmbios também um pouco diferentes no mercado. Por exemplo, você tem um câmbio automatizado de dupla embreagem. Por exemplo, na Volkswagen você tem o DSG, na Ford você tem o Power Shift, enfim, existem alguns câmbios onde você tem duas embreagens, tá? Alguns deles banhado a óleo, aonde a confiabilidade é excelente, tá? Como no caso do DSG mais novo. Existe também alguns modelos de DSG um pouco mais antigo, o DQ200, que ele é a seco no caso, aí também dá problema de mecatrônica pra caramba e é caro para reparar. Porém, nos carros mais novos da Volkswagen que usam o câmbio DSG, ele é o DQ250, onde esse câmbio ele é banhado a óleo. Aí é tranquilo, é só fazer a manutenção, que é um câmbio excelente, tá? Excepcional, na verdade, e bem confiável. Como funcionam esses câmbios, né, de dupla embreagem? Você está andando com o carro, ele já está acoplado numa marcha. A segunda embreagem, ela já deixa ela pré-engatada na próxima marcha. Então, por exemplo, ela é de segunda. A outra embreagem já deixou ele de terceira. Então, a troca ela é muito rápida. Você praticamente não tem tranco nesses carros, né? Você não tem nem delay, né? Aquele delay de você, caramba, vai trocar marcha e não tem tranco, porque ele tem sempre uma marcha engatada. São carros que normalmente têm mais performance, né, do que carros tradicionais e o câmbio é maravilhoso, tá? O grande problema são os que têm dupla embreagem, só que são a seco, como o Power Shift, por exemplo, que eu citei aqui, como o DQ200, um câmbio mais antigo que tinha na Volkswagen também, que dão muito problemas de mecatrônica, quebram, é caro pra caramba para poder reparar, tá? E também uma dúvida que algumas pessoas têm, ou às vezes acham, né? Ah, se eu andar, por exemplo, num carro com um câmbio de dupla embreagem a seco, deve ser péssimo andar num carro desse.
E é o contrário, tá, pessoal? É uma delícia dirigir, por exemplo, um Focus com câmbio Power Shift. É excelente, tá? É um câmbio, assim, de prazer excepcional. O problema é que quebra da mecatrônica pra caramba e é caro reparar. Então, no meu modo de ver, não vale a pena você arriscar e comprar um carro com um câmbio desse, que você vai ter uma dor de cabeça grande na mão, porque ele pode realmente vir a quebrar. E assim, tem vários relatos aí na internet, tem muito Reclame Aqui, tem muito processo judicial, então às vezes não vale a pena. É melhor, por exemplo, vou comprar um Focus, vai num 1.6 manual que você não tem dor de cabeça, tá? Porque se for num câmbio Power Shift, você pode ser um sorteado e ter problema pro resto da vida, entre aspas, né? Ou pelo menos enquanto você tiver com esse carro na mão. Saindo desses daí, nós também vamos ter o câmbio tradicional, tá? O automático tradicional, normalmente, né, de 6 velocidades, de 6 marchas, mas também existe os de 4, né, um pouco mais antigo. Enfim, mas é um câmbio já mais tradicional com 6 marchas e conversor de torque. Enfim, mais tradicional e mais robusto também. E saindo do tradicional, também temos o câmbio CVT. Como funciona o câmbio CVT, tá? Nós temos duas polias, onde enquanto uma abre, a outra fecha e vice-versa. Dentro dessas polias existe uma corrente. Então é como se fosse um carro com marcha infinita. Conforme você vai acelerando, quanto mais você acelera, uma polia fecha, a outra polia abre e essa essa corrente que tem entre as duas polias, que vai fazendo a pressão para o carro ganhar velocidade. Também foram acoplados, né, alguns modelos têm a parte de conversor de torque também, para poder simular marchas. Então você tem câmbios, né, no modelo CVT, com 6 marchas, por exemplo, com 7, com 9, enfim, existe uma gama, tá, de variedades no mercado e as montadoras, óbvio também, têm as suas calibrações para cada carro, mesmo que seja do mesmo fabricante, tá? Por exemplo, na Toyota, um câmbio CVT, ele é mais responsivo que um câmbio CVT como na Mitsubishi, por exemplo, né, que é um câmbio mais enceradeira. Você acelera, ele demora mais a pegar velocidade. Ele pega, sim, mas ele demora, é mais enceradeira. Ele dá aquela berrada até ele pegar a velocidade e explodir. Na Toyota, ele já pega a velocidade um pouco mais rápido. Mas isso daí é por causa da calibração dos carros, tá? Agora, aonde entra, né, aonde encaixa o pedal shift, né, ou as borboletas, como é mais comumente conhecidas no Brasil? Em várias situações, não só no câmbio CVT, você precisa de um pouco mais de pressão. Por exemplo, você vai subir uma serra, você vai às vezes ultrapassar um caminhão na estrada, onde você precisa pisar no acelerador e essa marcha cair com mais facilidade para você ter maior velocidade ou maior arranque, né, maior torque, para você ultrapassar esse caminhão, por exemplo. E no câmbio CVT, isso aí é meio complicado em alguns carros, porque ele demora, tá? Primeiro ele berra, ele meio que dá aquela travada como se fosse um delay para depois ele arrancar. Então, por exemplo, no caso da Mitsubishi, né, eu tenho uma SX, esse delay nela é muito grande. E a borboleta, né, o pedal shift, ajuda demais. Se eu tiver que ultrapassar um caminhão, eu vou baixar uma marcha, talvez duas, né, dependendo da velocidade ou do torque que eu preciso naquele momento ali, para poder o carro ter uma pressão e uma velocidade mais rápida, digamos assim, para eu ultrapassar um caminhão com maior segurança, tá? Então a borboleta ou o pedal shift, ele é muito importante, na minha opinião, principalmente para essas situações, tá? Onde você precisa fazer uma ultrapassagem um pouco mais rápida e em alguns casos também de subida de serra e descida de serra. Porque o freio motor, ele é importantíssimo para o carro, tá? Nunca, nem no carro manual, nem no carro automático, desçam uma serra com câmbio no neutro ou com câmbio na banguela, como o pessoal fala, né? Achando que vai economizar combustível. Primeiro, não vai economizar combustível, tá? O único modelo, digamos assim, que economiza alguma coisa, mas é uma economia porca, porque você perde muita segurança do carro, são carros mais antigos com carburador. Os carros mais novos com injeção, eles têm um sistema chamado cut-off. Então ele corta ali praticamente o combustível quando você não está acelerando. Você está descida de serra, por exemplo, você não está com o pé no acelerador. Então você precisa desse carro engatado, manual ou automático, para você ter mais segurança. É o primeiro ponto. Acabou, tá? Você precisa desse freio motor
para cuidar da sua segurança da sua família e da segurança dos outros também que estão ao redor, né? Nos outros carros, caminhões, ônibus, enfim. Então nunca desça com o carro no câmbio no N, nem no câmbio no neutro, né? No caso de um carro manual, por exemplo, porque não é seguro e você não vai economizar combustível. Segundo detalhe, você tiver um carro automático e descer com o câmbio no neutro, né? Na banguela, digamos assim, você vai acabar com o câmbio automático do seu carro, tá? Vai destruir o câmbio automático do seu carro. Então não faça isso. Na descida de serra, a borboleta ou pedal shift também tem essa função. Você consegue baixar as marchas ali e você usar o freio motor do seu carro, por exemplo, para você não superaquecer o sistema de freio, né? Para você diminuir a sua frenagem, digamos assim, mecânica no pedal de freio. Então você preserva o sistema, você não superaquece esse sistema, então também é uma boa utilidade, né? Uma boa utilização para os pedal shifts também. Agora vamos lá, isso aí acontece só em câmbio CVT? Não, tá? Existem vários modelos de carro, como eu falei, vários modelos de câmbio e muitos deles têm esse delay, né? Tem essa dificuldade de quando você acelera o carro, mesmo, né, você deu pé até o final, até esse carro ganhar essa pressão para poder ter uma maior aceleração. Então, não só no CVT, outros carros também, a borboleta, né, ela também é importante para esse caso. Um exemplo clássico, tá? Eu estava com o Jetta 1.4 turbo, né, até o ano passado, aonde tem um delay ali, né, tanto de acelerador como de turbina. Isso daí já é muito conhecido na galera que tem Jetta, ou enfim, que tem outros carros também com motor TSI. Existe um delay ali, né? Até essa turbina encher e o carro disparar, existe ali alguns segundos de delay. E a borboleta, né, o pedal shift, ajuda demais na hora de uma ultrapassagem dessa, por exemplo, né? Então, algumas pessoas instalam, né, o pedal shift no Jetta, foi o meu caso, eu instalei na época, porque não vem, né, o 2018 para frente, no caso do 1.4, não vem com o pedal shift, então eu troquei o volante e instalei o pedal shift. Algumas pessoas colocam, às vezes, também, por exemplo, um gas pedal, né, para poder você diminuir a aceleração ali, aumentar, na verdade, né, a resposta de aceleração, para o carro diminuir um pouquinho esse turbo lag. Algumas pessoas fazem remap, coisa que eu também fiz, né, então para você diminuir um pouquinho esse delay. Aonde, tá vendo, um carro mais moderno, um carro com motor turbo, aonde o pedal shift também é importante e ajuda nesses casos. Tá vendo? Enfim, existem outras coisas também. Pincelei aqui um pouquinho, fui bem básico, tá? Mas bem didático para que todos entendam. Mas basicamente, na minha opinião, essas são as principais funções e importância de um carro ter pedal shift. Beleza? Valeu, galera. Um abraço, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau.